Acompanhe então a leitura, irmãos amados. Salmo 30, versículo 5, parte B. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Os irmãos podem repetir essa parte? Irmãos amados, alguém já disse que a depressão é uma noite escura da alma. Alguém já fez esse paralelo com o momento difícil da depressão, como a noite, o momento da noite. Essa metáfora da noite e do dia. Charles Spurgeon, pregador do século XIX, talvez um dos maiores pregadores da história da Inglaterra, ele passou por um período grande de depressão, quase todo o seu ministério. Às vezes ele não conseguia subir para pregar, os irmãos tinham que carregar Charles Spurgeon para pregar às vezes, que ele pudesse lá pregar e tirar ele. E ele disse certa vez o seguinte: quando você está deprimido, é como se uma neblina fria e úmida estivesse pairando em torno de você, e você não pode escapar dela. Você não consegue ver o caminho à sua frente, não consegue ver o futuro, não consegue ver a esperança. Tudo que você pode fazer é lutar contra a neblina. Você caminha e anda, mas a neblina está sempre lá, ao seu redor, envolvendo em sua frieza e escuridão. Uma das maneiras de uma pessoa que sofreu com depressão de expressar aquilo que ela estava sentindo. E não é de hoje, portanto, irmãos, que passamos por tempos ruins na vida. E não é de hoje também que as Sagradas Escrituras usa essa metáfora tão importante, a metáfora do dia e a metáfora da noite. Essas comparações são usadas constantemente na Escritura, porque o dia é associado à luz, à alegria, à energia, ao momento em que as pessoas estão dispostas, e a noite geralmente é associado à escuridão, ao momento em que as pessoas estão mais frágeis, mais vulneráveis. Geralmente as pessoas não se encontram em atividades importantes à noite, pelo menos no contexto em que a Escritura foi escrita, que era um contexto que não havia eletricidade, uma série de outras questões. Por isso, os dias felizes da vida são nomeados nas Escrituras Sagradas de dia ou de manhã, e aqueles momentos mais tristes da nossa existência são nomeados, às vezes, nas Escrituras como o momento da noite, o momento escuro, o momento frio. Estamos diante de um salmo, o Salmo de Davi, um salmo em que o salmista declara diante de todos que ele foi curado por uma doença em que ele quase morreu. Este é o contexto deste salmo. E diante dessa declaração maravilhosa, Davi demonstra para todos nós como ele foi do choro ao riso, da noite para a alegria. Que Deus faça isso na sua vida nessa noite, meu irmão, minha irmã. Se for da vontade dele, essa é a minha oração. Essa é a nossa oração. Ele transforma a sua noite em dia e o seu choro em riso. E devemos nos perguntar duas coisas neste salmo. A primeira coisa importante a qual devemos nos perguntar é o que aconteceu na noite do salmista. O que aconteceu nesse período que ele denomina de noite, esse período frio, sombrio, em que ele não se sentia nada bem. E nós vamos observar algumas coisas importantes aqui. Todo o quadro aponta para uma doença grave que Davi atravessou, um período de doença grave, ou como alguns chamam de quase morte, uma doença muito grave que Davi atravessou. A noite de Davi, então, era uma doença muito grave. Observe o versículo 1. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. O regozijo dos inimigos tem a ver com o fato de que se Davi morresse daquela doença, ele seria zombado pelos seus inimigos. Deus o livrou nessa circunstância. O versículo de número 2 diz o seguinte: Senhor,
meu Deus, clamei a ti por socorro e o Senhor saraste. O Senhor me curou. Versículo de número 3. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Quer dizer, o Senhor praticamente me ressuscitou. O Senhor me tirou de uma doença que não via nenhum tipo de esperança para que eu fosse curado. Versículo 3, Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse a sepultura. Versículos 6 e 7, nós vemos as seguintes expressões. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. É como se Davi disseste para Deus, Senhor, tu tens sido bom comigo, tu tens me dado tudo aquilo que eu preciso, e por um momento eu achei que eu poderia confiar em mim mesmo. E do nada o Senhor tornou a minha alegria em tristeza. É a ideia de Davi olhando para a sua enfermidade, entendendo que Deus tinha dado aquilo para ele, para que exatamente ele pudesse buscar a Deus. Isso nós vemos como no versículo lido, versículo de número 7. Irmãos amados, nós vemos muitos exemplos na Escritura de pessoas que buscaram a Deus em um momento triste da vida, um momento amargo da vida, que passaram por estes momentos. É completamente equivocado o conceito que o mundo evangélico tem hoje em dia de que os crentes não passam por momentos de enfermidade, que os crentes não podem passar por momentos tristes, frios, agoniantes, agonizantes, angustiosos. A ideia que os evangélicos têm hoje do que é ser crente, do mundo evangélico de uma maneira geral, é uma ideia equivocada. Olhamos para a Escritura e vemos cristãos acometidos por enfermidades, e nem sempre essa enfermidade tem origem exatamente pecaminosa. Muitas vezes é para a própria glória de Deus que passamos por determinados momentos difíceis de nossa existência. O texto que nós lemos logo no início do culto demonstra outro caso parecido com o caso de Davi. Poderia até ser um caso paralelo, o caso do rei Ezequias, que estava também sofrendo de uma enfermidade terrível. Em Isaías 38, versículo 1, o texto sagrado diz que ele foi avisado de que iria morrer daquela enfermidade. Meus amados, qual é a sua noite? Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja, de fato, atravessando essa noite fria da sua vida. Mas o que seria? Quais seriam os elementos da noite da sua vida? Nós sabemos que a noite do salmista tinha aqui como pano de fundo uma enfermidade praticamente incurável. Incurável para a época. E qual é o seu problema? O que você está atravessando na sua vida? Choro, a tristeza, a separação, angústia de alma, a depressão, o medo, ou qualquer outra coisa parecida, com a preocupação com os filhos, a preocupação com as coisas dessa vida. Qual é o choro da sua noite? Você deveria investigar isso dentro da sua alma, assim como Davi fez. Mas na noite do salmista, ou seja, no momento de sua angústia, não havia só choro, havia também algo tremendamente importante para os nossos momentos difíceis, irmãos. Havia também oração. Versículo de número 2, observe. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Clamei a ti por socorro e tu me saraste. Versículo, novamente, 8, 9, 10. Por ti, Senhor, versículo 8, clamei ao Senhor e implorei. Versículo 9. Os irmãos podem ler, por favor? E o versículo de número 10. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio. Momentos de angústia, de tristeza, de agonia,
Todas as pessoas passam. Não há nada de diferente entre os crentes e os não crentes em relação a isso. Todos os seres humanos que vivem nessa existência passam por momentos difíceis e por noites frias dessa vida. Agora, a noite fria, escura e triste dos cristãos é diferente em relação a alguns pontos. E um deles principais é a oração. O crente, ele clama, o crente, ele busca, o crente, ele coloca o seu problema diante de Deus, o crente, ele coloca diante de Deus a sua angústia, a sua amargura. E veja, irmãos, nós sempre estamos falando de oração, porque isso é a coisa mais básica das básicas de uma vida cristã. Não há vida cristã sem oração pública, sem oração particular, sem fecharmos os nossos quartos e colocarmos os nossos problemas diante do Senhor. Não há vida cristã sem isso. E por muitas vezes, em casos parecidos com esse caso aqui, nós primeiro procuramos outros remédios. Procuramos a solução para os nossos problemas em ideologias dessa terra. A igreja está ficando ideologizada, está ficando apegada às ideologias, esquerda, direita, até psicanálise, psicologia, coisas que têm elementos bons. Tudo, né, tem elementos bons. Na verdade, irmãos, toda a ciência tem o seu ponto positivo. Né? A gente está aqui hoje muito baseado em algum tipo de ciência, né? Eletricidade, né? Então, química, física e biologia está aqui na nossa frente. Mas as ciências não são a Escritura. Todas elas são passíveis de crítica e de questionamento. Quando eu me apego a alguma dessas coisas, em primeiro lugar, acima de Deus e acima até mesmo da oração, ora, eu estou demonstrando já em quem eu confio. Por isso, apesar de parecer uma coisa muito óbvia, o fato de alguém estar passando por um momento muito terrível e essa pessoa ter que colocar isso diante de Deus em oração, embora pareça uma coisa muito óbvia, nós não temos praticado isso. Digo de uma maneira geral no mundo evangélico. Deixa eu buscar uma solução aqui nessa ideologia. Deixa eu buscar essa solução aqui, né? Eu estou me sentindo mal. Deixa eu buscar aqui um conselho. Vai lá na internet e tal, e uma pessoa diz: se olha no espelho e diga que você é linda, que você é lindo, para sua autoestima subir. E vai lá o crente, né? Coloca lá, se olha no espelho e diz: você é lindo, você é linda. E não mudou nada, né? Ficou do mesmo jeito. Essas teorias vazias, superficiais, que não chegam nem perto daquilo que a Escritura pode promover, são essas coisas às quais os crentes estão se apegando nos momentos difíceis. Eu não sei mais o que fazer, o crente diz. Essa tristeza, essa agonia, eu não sei mais o que fazer, deixa eu buscar alguma coisa aqui. E acaba buscando em poços vazios, secos, sendo que nós temos aqui diversos exemplos, irmãos, nas Escrituras Sagradas, falando de tristeza da alma, do coração, do espírito. Um livro inteiro foi escrito por conta disso. 150 salmos foram escritos com pessoas passando por um período de agonia extrema. Pessoas que pensaram em se matar, pessoas que não viam solução. Lembram-se que a gente estudou aqui o Salmo 88? Tristeza do começo ao fim. Mas ele estava ali, colocando diante de Deus em oração. A gente se esquece. Antes de procurar lá, no blogueirinho, na blogueirinha, né? Que não conhece nada da Escritura e vai vomitar um monte de ideologia, que às vezes o crente não consegue nem discernir o que é, porque, infelizmente, as igrejas nem falam sobre isso, e deveriam muito falar para que os crentes pudessem discernir aquilo que é verdade, aquilo que é mentira. Ore antes de fazer isso, ou melhor, não faça isso, né? Ore. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor. Sabe, Senhor, eu não consigo ter alegria. Sabe, Senhor, eu me preocupo com essa doença, porque eu vou ter que passar por uma cirurgia. Sabe, Senhor, meu casamento, eu estou pensando em me separar. Eu estou colocando isso diante do Senhor. Tem misericórdia de mim.
eu não vejo mais força, eu não amo mais o meu cônjuge. Acontece. Se a gente buscasse ao Senhor antes, Deus poderia renovar o nosso amor. Não estou falando o que está acontecendo comigo, tá? Mas veja, irmãos, todos nós somos sujeitos a isso. E devemos buscar a quem? A Cristo primeiramente. Devemos colocar diante de Deus. Então, veja, irmãos, a gente gosta muito desse texto, né? A gente coloca o texto no Facebook, coloca o texto no caminhão, coloca o texto no carro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Mas o que ele fez para o choro mudar? Ele não colocou só o versículo no para-choque, até porque nem existia caminhão ainda, né? Ele orou. Então devemos sim exaltar esses textos da Escritura. Mas sabe o que é melhor? A gente fazer o que eles fizeram. Senhor, estou colocando aqui, ó. Fecha o quarto lá. Fica aí, cuida do Pedrinho. Cuida dele aí. Dá alguma coisa para ele tomar, um xarope. Maracujina. E eu vou orar. Eu vou buscar o meu Deus. Eu vou me prostrar diante do meu Deus. Vou colocar o meu joelho no chão. Eu vou chorar diante de Deus. Porque nessa noite há choro. Nessa noite há tristeza. Nessa noite também há oração. Irmãos, para fechar esse primeiro ponto, que nós nos perguntamos o que houve na noite do salmista. E nós vimos aqui que era uma enfermidade que fez com que ele se entristecesse, chorasse, mas também orasse ao Senhor. Para fechar esse primeiro ponto, lembremos-nos do exemplo de Ana. Ana se entristeceu muitíssimo porque não podia ter filhos. E o que Ana fez? Ana orou ao Senhor. Ana sabia que Deus é o dono da vida. Ele tira e Ele dá. Ele tem o poder sobre todas as coisas. O que Ana fez? Orou. O que Deus fez? Deus respondeu a oração de Ana. Amém? A segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos nesse texto é comentando um pouco o que houve na manhã, no momento de alegria, na virada de jogo na vida do salmista. O que houve então, irmãos e irmãs, na manhã, no dia desse salmista? Vejamos no versículo, por exemplo, no versículo de número 3, os irmãos podem ler? E no versículo 11 ele diz o seguinte: converteste o meu pranto em folguedos, quer dizer, muita alegria. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Portanto, na manhã desse salmista houve plena alegria. Houve pleno contentamento em Deus, por uma circunstância modificada, por uma circunstância mudada, por uma cura, pela recepção de uma bênção. Davi se alegrou muitíssimo diante do Senhor. A semelhança também do próprio Ezequias, o texto que nós lemos, em que ele recebe a sua cura, ele simplesmente faz um salmo, ele fez igual Davi, né? Isaías, capítulo 38, ele faz um salmo, glorificando ao nome do Senhor, e dizendo para Deus palavras muito semelhantes às palavras que Davi disse: eu pensei que não ia ver mais o Senhor na terra dos viventes, eu pensei que não ia mais desfrutar da graça do Senhor, e o Senhor me livrou, o Senhor me fez subir da sepultura. Veja, na noite pode haver choro, tristeza, amargura e oração. Na manhã, alegria. Meu irmão, minha irmã, que Deus transforme a sua noite em alegria, a sua tristeza em alegria. Mas mais uma coisa interessante aqui. O salmista, ele glorifica a Deus, e essa é uma expressão de adoração e de gratidão a Deus pela bênção que ele tinha recebido. Nós vemos aqui neste salmo várias expressões de gratidão. Veja, nós temos aqui uma resolução no versículo 1, porque ele já começa o versículo 1 falando da bênção que ele tinha recebido. O salmo todo é uma declaração da bênção, do livramento que ele tinha recebido. Então, ele faz uma resolução. O que é uma resolução? Uma promessa. Ele diz: Senhor, eu te exaltarei.
Eu vou te exaltar, eu vou te glorificar. Ele faz uma resolução. E versículo 3, novamente, ele diz o seguinte: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste a minha vida para que não descesse à sepultura. Versículo de número 12, os irmãos podem ler? A gratidão, meus irmãos, ela começa com um reconhecimento, uma mudança de consciência, uma iluminação do Espírito Santo, para que a gente entenda que algo bom que a gente recebeu veio de Deus. Ninguém pode entender isso sem a operação do Espírito Santo de Deus. Por isso, nem todas as pessoas são gratas. Uma pessoa só é grata verdadeiramente quando o Espírito Santo ilumina essa pessoa, para que ela entenda que Deus existe, é doador de todas as coisas, merece todo o mérito e nós não merecemos nada. A gratidão começa no entendimento, nessa faculdade do nosso coração. Só que a gratidão bíblica sempre se expressa através de alegria, que é o que nós vemos no Salmo, e através de uma expressão, seja verbal, seja não verbal. Algum tipo de expressão. Neste caso aqui nós vemos expressões verbais. Senhor, eu te exaltarei. O versículo 12 é especialmente bonito nesse sentido, porque ele diz, para que o meu espírito te cante louvores. Aconteceu isso, Senhor, para que minha alma cante louvores ao Senhor, para que o meu interior glorifique ao Senhor, cante louvores a Deus. Isso significa, meus irmãos, que nós temos que adorar a Deus mesmo, expressar mesmo a nossa gratidão a Deus. Às vezes nós perdemos tempo no culto. Claro, não precisa fazer o aviãozinho no culto, né? Não precisa fazer o helicóptero, nada disso, né? Mas nós podemos glorificar a Deus. Nós podemos dizer amém. Nós podemos expressar a nossa gratidão, falar. Não somos proibidos disso. Até porque Deus quer que a gente faça isso. Nós podemos cantar os louvores de todo o nosso coração, como gratidão por aquilo que Deus fez. Irmãos, nós não conseguiríamos pagar pelo que Deus fez por nós. Nunca conseguiremos pagar. O mínimo que nós demonstramos a Deus é a consciência, que já é uma gratidão, e a expressão. Senhor, aqui ó, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico. Por de outra forma, nós seríamos ingratos. E por vezes não fazemos isso, irmãos. O que seria então murmuração, reclamação? Você deve conhecer alguém que só fica reclamando, alguém que só fica murmurando, alguém que não é capaz de trazer nenhum tipo de palavra construtiva. Você deve conhecer pessoas assim. Pessoas assim é agradável de ficar perto? Não. Existem pessoas extremamente desagradáveis. Porque essas pessoas, primeiramente, deveriam observar aquilo que Deus fez e dizer: eu sou grato. Olha, eu sou grato. Não é assim no casamento também? Se nós focarmos mais nos defeitos do que nas qualidades, que casamento vai sobreviver? Porque todos nós temos defeitos. Mas o que nós fazemos? Nós somos gratos. Nós percebemos os defeitos, mas nós somos gratos pelas qualidades. Nós dizemos, olha, louvado seja o Senhor pelo pudim que você fez hoje. Nós somos gratos. Mas se fizéssemos só apontamentos críticos, sem nada construtivo, quem conseguiria viver assim? E assim fazemos com Deus, irmãos, muitas e muitas vezes. Senhor, está faltando isso, está faltando isso, está faltando aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, não está bom isso, não está bom aquilo. E você não vê glorificação nos lábios da pessoa. E Deus não vê glorificação nos nossos lábios. Por isso, essa atitude simples do salmista, dizer, o Senhor fez isso comigo, para que os meus lábios, eles profiram louvores e exaltações ao nome do nosso Deus. Agora veja aqui, irmãos, o salmista louvou a Deus, e isso para mim até é muito intrigante, que Davi tivesse um conhecimento teológico muito apurado para a sua época. Porque Davi glorifica a Deus com teologia pura, doutrina bíblica mesmo. Eu vou citar algumas coisas aqui, por exemplo, ele diz assim, tu me livraste. Veja, ele já entende que é Deus que é o dono do livramento. Ele entende que Deus está no controle daquela circunstância. Veja, Davi não era arminiano.
Ele entendia que Deus dava a vida e tirava a vida. Em todo momento, ele atribui a bênção ou a maldição a Deus, entendendo e demonstrando esse entendimento de que Deus tem o controle de tudo. Veja, não permitiste, versículo de número 1. Deus não permitiu, quer dizer, o Senhor controla essa situação. Isso é doutrina bíblica. Ó, Senhor, até aqui, o Senhor permitiu que fosse até aqui, ó. Aqui o Senhor não permitiu mais que passasse disso. O que é isso, senão uma forma de dizer, o Senhor tem um controle, Deus. Isso está nas tuas mãos. Versículo de número 2, tu me saraste, ou seja, Deus que tem a cura, fizeste subir, preservaste, versículo 3. Versículo de número 5, não passa de um momento a sua ira. Olha a consciência que Davi tinha em relação àquilo que estava passando. Olha só, irmãos. A maioria das dificuldades que nós atravessamos por conta de uma disciplina que Deus faz com a gente. Só que a gente, às vezes, se engana e a gente coloca muita palavra provação, né? Digo de uma maneira geral, todos nós fazemos isso. Cometemos esse erro de dizer o seguinte, não, eu estou passando por essa provação, chegou essa enfermidade, né? Mas Deus não pode estar nos disciplinando? Se levarmos em consideração que na maioria das vezes nós estamos errando, não seria antinatural dizer que na maioria das vezes as dificuldades pelas quais estamos passando é Deus nos disciplinando. E a disciplina bíblica não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Um pai que deixa o filho sem disciplina, esse pai está dizendo em outras palavras que não ama o seu filho. Mas um pai que ama o seu filho e ele enxerga algumas questões equivocadas ali, ele diz, ele disciplina de alguma maneira. Por mais que aquilo seja doloroso naquele momento, ele está pensando lá na frente, né? Querendo bem do seu filho. Ou lá na frente o meu filho vai enfrentar a vida e ele vai ter problemas com isso daqui. Então agora está doloroso isso. Deus faz assim conosco, irmãos. Davi, ele tinha esse entendimento quando ele diz no versículo 5 que a ira do Senhor não passa de um momento. O que ele estava dizendo então que era a situação pela qual ele estava passando? A ira de Deus. Davi não estava dizendo, olha, eu sou bonzinho e Deus está me provando. Embora estas coisas estejam até interligadas. Mas ele enfatiza o fato, o Senhor me disciplinou, o Senhor me ensinou através dessa circunstância. Veja, um entendimento apurado sobre Deus. Ele expressa a sua gratidão não de uma forma pagã, não como quem acredita num Deus esotérico, num Deus impessoal, num Deus de algumas dessas nações que rodeavam Israel na época, mas esse é o Deus de Israel. Só o Deus de Israel e da igreja tem essas características. Ele é pessoal, ele controla tudo, ele disciplina, ele fala com o seu povo, ele coloca o seu povo dentro de uma aliança. Somente o Deus verdadeiro faz isso. E Davi estava demonstrando a sua gratidão ao Deus verdadeiro. Amém? Versículo de número 7, os irmãos podem ler? Está falando também desse contexto da enfermidade dele. Veja, resumindo, irmãos, no dia, na alegria de Davi, nós vemos essas características. Alegria, gratidão, expressões de glorificação a Deus e demonstração de um entendimento apurado daquilo que Deus fazia, daquilo que Deus era e que nós devemos fazer também. Devemos glorificar a Deus e agradecer a Deus dessa maneira. Você tem adorado a Deus pelos seus livramentos? Se Davi não tivesse contado o seu testemunho, a gente não estaria aqui estudando esse texto. Se Davi não tivesse escrito, claro, diferente da gente hoje, né? Porque foi por inspiração. Mas fica esse ensinamento de que nós deveríamos divulgar mais as coisas que Deus tem feito na nossa vida. Deus me salvou. Deus é grandioso. Lembre-se que a gratidão sempre se expressa de alguma maneira. E também, irmãos, por que não dizer que a gratidão ela se compromete? Davi se sentia comprometido com Deus.
E esse é um ponto em que a nossa sociedade também está desvirtuada. As pessoas dizem obrigado para Deus. Senhor, obrigado, mas não querem saber de Deus. Isso não é gratidão. Senhor, muito obrigado por esse domingo. Gratidão por tudo, colocam, né, na rede social, né? Gratidão por tudo. Domingo, dia do Senhor. E no domingo, dia do Senhor, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me dado de tudo, mas eu não vou dar nada para o Senhor. Em outras palavras, é isso. Gratidão é comprometimento. Tanto é que a nossa palavra em português, e essa expressão que não tem em muitas línguas, é mais uma característica do português, a expressão obrigado vem de um comprometimento de uma bênção recebida. A pessoa me dá alguma coisa, a raiz dessa expressão, né? E a expressão é, agora estou obrigado a recompensá-lo, né? Estou obrigado a fazer por você também o que você fez por mim. A gente usa expressões simples do dia a dia para falar sobre isso. Estava até dizendo hoje lá no Ribeirãozinho, né? Fui lá para o Morrinho, ali no Retiro, e o meu carro ficou atolado lá. Será que só acontece comigo, irmãos? Não, né? Seu carro já ficou atolado no Morrinho? Já? Aí, viu? Você estava pensando que... pastor, não sabe dirigir, olha lá. Aí ficou atolado, aí chegou um outro irmão, e do lado do carro e ficou atolado também o carro do irmão. E aí, os meninos lá estavam jogando bola e eles tiraram o carro de lá, né? A gente empurrou e tudo mais. E a gente tem o costume de dizer, ó, te devo essa, né? Te devo essa. Essa expressão, te devo essa, é o comprometimento da gratidão. Quem somente diz obrigado para Deus, mas não se compromete com Deus, não está agradecendo. Nós não temos como fazer nada para adquirir a nossa salvação. Não conseguimos cumprir a lei de forma perfeita. E mesmo esses atos de culto não são perfeitos diante de Deus. Até um ato de pregação tem elementos pecaminosos dentro do nosso coração. Veja, nós somos tão pecadores. Então, se Deus fosse aceitar algo de nós com base na perfeição da lei, nós nunca seríamos salvos. O que nós fazemos aqui, irmãos, é por gratidão a Deus. O que nós fazemos aqui, glorificar a Deus, participar dos sacramentos, louvar a Deus, nos reunir, nós fazemos porque não temos como fazer outra coisa. É o mínimo que nós podemos fazer para dizer, Senhor, eu estou comprometido com o Senhor. O Senhor fez por mim e agora a minha ética, o meu critério para fazer o correto e para evitar o mal, não é que eu vou ser salvo por isso. É porque o Senhor já me salvou, então eu me comprometo com o Senhor, eu sou teu servo. A ética do cristão não tem a ver com a lei como salvação, mas tem a ver com a gratidão. Aquela mulher, aos pés de Jesus Cristo, ela não estava dizendo obrigado, mas estava demonstrando, através de uma expressão não verbal, ajoelhada aos pés de Jesus, gratidão a Jesus Cristo. Correndo risco, inclusive, de ser presa naquele contexto. Por isso ela estava demonstrando também comprometimento com Cristo. Senhor, não posso fazer mais nada, eu só sei que o Senhor me salvou. Eu só sei que esse presente que o Senhor me deu é tão maravilhoso que eu só posso me prostrar aos seus pés e chorar. De alegria. Os fariseus não entendiam isso. Porque a base do relacionamento dos fariseus com Deus é pelas obras da lei. A lei é boa, mas ela não serve como critério para nos relacionarmos com Deus. E Jesus conta uma parábola para essas pessoas, dando um exemplo de uma pessoa que devia muito, vamos chutar um valor aí, R$1 bilhão, e outra pessoa que devia bem pouco, R$100. E aquele a quem elas deviam, perdoou a dívida. E Jesus pergunta para os religiosos, quem vai amar mais a pessoa que perdoou a dívida? Que devia 1 bilhão ou que devia 100? E o religioso respondeu, que devia 1 bilhão. E Jesus diz, por isso ela está aqui. A que muito pecou, mais é grato diante de Deus. Mas não é porque existe um pecador maior do que o outro, é porque ela tinha consciência e os fariseus não tinham. Então, essa consciência de que não merecemos nada, essa consciência que nos dá alegria e que nos faz expressar glorificação a Deus em gratidão e que nos faz também ter um comprometimento com Deus. Senhor, eu não posso fazer nada mais aqui. Eu estou comprometido, eu sou teu servo, eu sou teu discípulo. Eu sou teu servo. Fala que eu vou fazer.
O que o Senhor falar, eu vou fazer. O Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu cabeça. Veja, irmãos, aqui está a essência da palavra discípulo. É alguém que segue, é alguém que tem Jesus Cristo como Senhor. O que você tem feito com os seus momentos alegres, os seus momentos felizes? Então, agradeça a Deus, se alegre no Senhor e se comprometa com Cristo. E finalmente, meus irmãos, depois de nós observarmos um pouco o que havia na noite do salmista e o que havia também no seu dia, que é alegria e gratidão através de palavras, é bom a gente entender esse texto à luz de toda a teologia bíblica. O salmista estava dentro de um contexto da teologia da aliança nos termos de Deuteronômio, em que uma doença era vista muitas vezes como um indício de que a pessoa não estava caminhando na lei do Senhor. No Antigo Testamento, como o povo de Deus era um povo nacional, geográfico, que tinha uma etnia, as vitórias e os fracassos eram considerados dentro desse contexto físico. Era espiritual, mas Deus não havia revelado isso de uma forma muito clara. É no Novo Testamento, então, irmãos, que através do ensinamento de Jesus Cristo, que explica aquilo que já estava no Antigo Testamento, Jesus não vem trazer uma nova lei. É que nós ficamos sabendo uma coisa muito importante. O que é a verdadeira noite e o que é o verdadeiro dia. À luz da completude da revelação bíblica, nós entendemos que a verdadeira noite da alma não é uma depressão, pois isso não pode levar uma pessoa para o inferno. Não é uma doença física, pois isso não pode levar uma pessoa para o inferno. Não é nenhum tipo de fracasso dessa vida, não é nenhum tipo de tristeza dessa vida. A verdadeira noite da alma é viver sem Cristo e estar destinado a ir para o inferno. E por outro lado, a verdadeira alegria da alma, ou o verdadeiro dia, através da completude da revelação bíblica, é entender que a salvação só vem através de Cristo Jesus. Portanto, nós temos agora uma distinção clara entre aqueles que vivem na noite e aqueles que vivem durante o dia. Aqueles que vivem nas trevas, que são aqueles que não entendem a revelação de Cristo, que não tiveram seus entendimentos iluminados para compreender que Jesus Cristo é o Senhor, e aqueles que estão em pleno dia, ou seja, aqueles que entendem o que aconteceu, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, e que tiveram seus entendimentos iluminados pelo Espírito Santo para abraçar a Jesus Cristo como a coisa mais preciosa que existe nessa vida. E é por isso, então, que nós observamos expressões como essa. Apocalipse 22:16 diz o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Isso é uma metáfora. Eu sou a verdadeira alegria que raia. Eu sou o verdadeiro sol da justiça. Eu sou o verdadeiro contentamento da humanidade. Eu sou a verdadeira solução para os problemas das pessoas. Eu sou, então, a estrela da manhã. Dentro dessa metáfora, ainda Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, diz o seguinte, irmãos: então, naquele dia de novos céus e nova terra, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Portanto, a verdadeira noite, o estado mais grave e deprimente do ser humano é estar sem Jesus Cristo. E a verdadeira alegria, independente das circunstâncias, e por mais que sentimentos terríveis sobrevenham sobre nós, a verdadeira alegria é ter a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Você já está nesse dia? Ou você está ainda na noite? E por fim, meus irmãos, Cristo passou por todos esses momentos. A noite mais escura da alma não é a nossa noite.
foi quando o nosso Salvador, sem merecer, chorou, teve pavor, se prostrou diante do seu Deus e disse: passa de mim esse cálice. Essa sim é a noite escura da alma. É a noite escura da alma porque quem estava ali no Getsêmani era alguém que não merecia, era alguém que não tinha feito nada de ruim, que nunca havia pecado, diferentemente de nós, irmãos. Se colocarmos na balança as nossas obras e compararmos com a lei do Senhor, nós sempre merecemos aquilo que é ruim. E se exagerássemos e pedíssemos para Deus: Senhor, me dá aquilo que eu mereço, estaríamos perdidos. Por isso, Jesus Cristo enfrentou a noite mais escura de sua alma e o momento mais terrível que alguém pode passar, por diversos fatores, entre eles para que a gente se identifique com ele, para que a gente pegue na mão de Jesus Cristo, como Spurgeon, que vivia com depressão, e quando a pessoa passa por isso, a pessoa pensa que só acontece com ela. Mas essa pessoa que está passando por depressão, por tristeza, por luto, ela pode pegar na mão de Cristo e dizer: olha, você é meu companheiro nisso, porque você sofreu, o Senhor sofreu, só que sem merecer. Mas a noite não ficou assim, não é verdade, meus irmãos? A noite escura da alma de nosso Senhor trouxe a manhã mais bela. Nas palavras de Isaías 53, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará. A palavra satisfação ali é contentamento, que é a verdadeira alegria. Jesus Cristo, então, passou por todo aquele período para que ele olhasse, pasmem, né? Isso deixa a gente meio louco, né, irmão? Pasme, para que ele olhasse para nós aqui e sentisse contentamento. Ali estão os meus filhos. Ah, mas irmão Maciel, com todas as nossas imperfeições, sim, ele levou essas imperfeições na cruz. Ah, mas eu estou passando uma situação... Não, ele levou. Nessa terra não há ninguém perfeito. Os nossos pecados ainda estão conosco. Tudo isso faz parte desse processo. Mas a obra de Deus foi consumada e nós estamos aqui para provar isso. Amém? Portanto, meus amados irmãos, diante de todas essas considerações e diante desse texto das Escrituras Sagradas, eu espero que Deus transforme a sua tristeza em alegria, a sua noite em dia. Mas ainda que isso não aconteça, embora geralmente acontece, Deus nos livra, mas ainda que isso não aconteça, meus irmãos, haverá um grande dia em que nós haveremos de estar, por isso chamado de grande dia, né? Um dia eterno, que não haverá noite, pois nós estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todo sempre. Amém?